Fala pessoal do curso de Tecnologias da Informação. Vamos trabalhar aqui no início do nosso curso, né, tratando dos precursores da computação, porque a computação vai ser um elemento chave da nossa temática. E eu queria levantar essa questão com vocês, porque normalmente as pessoas, quando se fala em computação, logo se pensa em tecnologia digital, computadores, supercomputadores, sistemas operacionais, você pensa em celulares, em internet 5G, alguma coisa super contemporânea, numa evolução vertiginosa, mas na verdade nada mais equivocado do que isso. Isso é só uma faceta, é só uma parte, né, um elemento que existe hoje da computação. Mas na verdade a computação não é algo digital, ela não nasceu digital, ela nasceu da necessidade comum das pessoas e ela já vem desde a idade da pedra praticamente. A gente vai dar uma trabalhada nisso para mostrar para você que computação, na verdade, ela é uma filha da necessidade, né? Ela não surgiu de uma ideia abstrata, da lógica abstrata. A computação digital pode ter surgido, né, pode ter sido possibilitada graças a esses estudos, a gente vai ver isso mais adiante. Mas a sua base mesmo, a base da computação, surge da necessidade da civilização, do próprio ser humano, não é? A criação de símbolos numéricos já vem de milhares de anos, né? 10 mil anos no Oriente Próximo e Médio, você já tinha objetos de barro, né, cônicos, esféricos, ovais, que eram utilizados para quê? Unidade de contagem, né? A ideia inicial da computação era saber contar, né, o que existia de alguma coisa, né? A contagem através da relação entre duas quantidades, né? Cada elemento de uma quantidade, por exemplo, pedras, corresponde a um elemento de outra quantidade. Isso é chamada computação concreta, né, matemática concreta. Por exemplo, né, uma unidade de carneiros, por exemplo, esses objetos são originais, a unidade de contagem em barro, né, são vestígios de comunidades agrícolas no Irã, né, esses elementos. O sistema de numeração era esse, baseado na correspondência 1 para 1. Né? Os pastores talvez tenham sido os primeiros a fazer computação, de uma forma muito primitiva, mas é computação. Então uma pedrinha correspondia a um animal, por exemplo, um vaso de óleo, uma caixa de semente. Se saíam 10 ovelhas para pastar, né, durante a manhã, ele guardava 10 pedrinhas ali numa caixinha, num saquinho de couro, e na hora que elas chegavam ele ia tirando aquilo ali e fazia a contagem, né? Era um jeito de você guardar na memória, né, numa memória externa, uma certa quantidade, e ele sabia que aquele número de pedras correspondia a essa informação, tá? Já no Paleolítico, né, você tem os primeiros esforços de uma escrita numérica, né? Fazia-se o quê? Marcas ou incisões, né, em argila, por exemplo, no osso, né, riscos no material que era friável, né, para representar um número. Né, um registro mais antigo, numérico, né, conhecido, é um osso de perna de babuíno, né, 37 mil anos, que é isso aqui, né, o osso de Ixangô. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas está aí uma figura dele, é uma representação esquemática dos padrões de marca nesse osso, né, com a indicação que de números, provavelmente, né, imagina-se que seja isso. Então, com o crescimento das cidades e se estabelecem religiões, né, governos mais organizados, você tem uma estrutura social que fica muito mais complexa. Então, aqueles símbolos físicos, né, pedrinhas, né, que tinham um volume, por exemplo, peso, e ocupavam um certo espaço, não tinham como satisfazer aquelas relações, as transações comerciais que estavam começando a ficar mais complexas, mais frequentes. Seria impossível uma pessoa contar guardando pedras, né? Seria inviável mexer dessa maneira. Então o que acontece? Você tem a necessidade de um esquema de transformar essas pedras, por exemplo, em sistemas numéricos, né? Então você cria os símbolos. Você tem, por exemplo, o sistema babilônico, né, de base 60. Há uma quantidade grande de sistemas, né? A gente não vai entrar nesse detalhe porque não é o objetivo do curso. Mas você podia utilizar isso. Os babilônicos usavam e era assim que eles escreviam esses números, né? Você tem, por exemplo, um esforço dos egípcios em escrever números, né, em representar números dessa maneira, né? Eram hieróglifos que se utilizavam e era possível você indicar uma série de números, né, repetindo os símbolos. É mais ou menos aquilo que se faz hoje, no nosso sistema também.
né? Então aqui está um exemplo de numerais, né, que eles utilizavam, contas. É claro que a gente imagina que devia ser bem mais difícil de se fazer uma conta do que é hoje. Por exemplo, o sistema hindu, né, que é o nosso sistema hoje, é um descendente desse sistema antigo que utilizava 10 algarismos, né, para representar qualquer número e realizar cálculos, né. Ele chegou na Europa através da Espanha, né, por causa dos árabes. Os árabes aprenderam esse sistema e, ao invadir o Ocidente, principalmente através da Espanha, trouxeram isso, né. Então, à medida que o comércio convertia a Europa num lugar mais próspero, essas exigências de fazer contabilidade, de fiscalizar para efeitos legais, registrar, recuperar, né, era necessário um sistema de notação numérica que fosse prático, mas também que fosse preciso, rigoroso. Então, esses números acabam evoluindo para aquilo que nós conhecemos hoje, não é? Para quem tiver mais interesse nesse tipo de evolução, eu posso depois indicar algum texto, mas a ideia principal que eu queria mostrar para vocês é essa. A computação, na verdade, ela surge dessa necessidade, de necessidades muito pragmáticas, né? Contar, recuperar dados sobre coisas corriqueiras, né? Sobre o trabalho, sobre o governo de uma cidade. E o sistema que nós utilizamos hoje, né, a transformação desses símbolos, a forma que eles adotaram não é casual, né? O que subjaz a essa evolução, na verdade, é o número de ângulos existente nos números escritos numa forma linear reta, né? Se você olha o número 1, ele tem um ângulo. O número 2, que tinha esse formato, ele tinha 2 ângulos. O 3 tinha 3 ângulos. O 4, o 5 e por aí adiante. O 0 era justamente representado por uma linha curva fechada, não é? Ele não tem ângulos, então justamente indicava 0. Ok? Então esse primeiro vídeo nosso é para mostrar exatamente isso, para passar para você essa ideia de que a computação não é algo tão contemporâneo, digital, como a gente pode imaginar a priori. A computação é pré-histórica, né? O esforço da computação vem do esforço do ser humano, né? Com a evolução da civilização, ele vai ficando cada vez mais sofisticado, né? Ele vem da necessidade. E ele é muito pragmático, ele vem da necessidade da vida mesmo das pessoas. Ok? Então até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.